Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Não tem feridas quando vê que você é mais forte. Não tem ferida, é sempre mais bonito. Agora a gente não vai deixar, apesar de vocês sabem que um dos problemas que a gente tem na humanidade, eu sou um caso típico disso, porque eu tenho problema ciático. Eu escrevi um livro, aí fiquei muito tempo sentado, aí desenvolvi o problema do meu ciático. Mas um dos problemas é a gente ficar sentado muito tempo. Mas a gente não vai fazer isso, né, com você, Cláudio, nem com vocês três, vocês têm que ficar em pé aqui enquanto eu estou falando. Então, pô, vocês não vão pagar esse mico aqui, né? Afinal de contas, isso não é justo. Mas, pois é, mas dentro desse contexto, pessoal, quero só dizer para vocês aqui, rapidíssimas palavras, sem qualquer, zero demérito para todas as outras agendas que a gente faz. A gente faz agendas da mais alta relevância. Hoje nós tivemos agendas maravilhosas. Tivemos a reunião do conselho, espetacular, presidido pelo Rogério. Tivemos uma entrevista coletiva com a imprensa, onde a gente pôde interagir. Por onde a gente vai, são agendas maravilhosas. Sem qualquer demérito de qualquer uma delas, para mim, o momento mais importante das visitas, das agendas que a gente faz aos estados é este aqui. É este aqui. O estado de Tocantins é o 8º estado que a gente faz esse ano e a gente vai concluir o ano com 10 estados e até o final de julho do ano que vem vamos concluir as 27 unidades da federação. Óbvio que várias outras agendas acontecem também em paralelo, mas eu estou me referindo a essa agenda específica dessa visita aos estados. Então, dentro desse contexto, a gente já teve do Rio Grande do Sul ao estado do Amazonas. E a gente tem a oportunidade de escutar depoimentos de pessoas que falam assim, olha, estou com 40 anos no Sebrae, Cláudio, e é a primeira vez que vem um diretor nacional aqui escutar a gente sobre o que, é que a gente pensa. Literalmente do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Então, eu quero começar e encerrar essa introdução dizendo para vocês que nós vivemos um novo momento no nosso país, um novo momento na nossa sociedade, novas demandas, novos desafios. E para a gente suprir e atender às novas demandas e aos novos desafios, nós temos que ter uma postura cada vez mais em consonância com o que a nossa sociedade exige da gente e nós temos a obrigação de entregar. Então, é com esse espírito de escutá-los, de ver quem faz acontecer, quem dá o toque no nosso público-alvo, que é a nossa razão de existir na ponta, que a gente está aqui hoje. Alegria grande, o Cláudio está aqui com a gente. Alegria grande, meu caro Moisés, Eliana e Jarbas, maneira com que vocês nos receberam, pelo que a gente fica muito grato. E aí, sem mais delonga, eu quero facultar a palavra ao auditório. Cada pessoa, se não tiver nada que perguntar ou nenhum comentário a fazer, não tem problema nenhum, simplesmente pega o microfone, se levanta, fala o nome, fala o que é que faz aqui no Sebrae, fala um pouco da sua história de vida e eu vou ter a alegria de conhecer um pouco mais cada um de vocês. Só tem uma regra. Não existe regra. E não existe nenhuma censura. Então fiquem à vontade, por favor. Vou começar, por favor. A gente falar depois do momento alegre desse, né, é difícil para poder voltar a atenção, porque é realmente muita energia. Eu quero dizer para vocês assim, eu anotei aqui as observações que eu escutei de vocês, observações literalmente preciosas. Escutei aqui, mesmo que eu não faça por conta do nosso tempo e a agenda que a gente tem agora na sequência, mesmo que eu não faça comentários necessariamente com todas as observações que foram feitas, eu quero dizer para vocês de modo muito, muito claro e contundente que eu escutei tudo que foi falado. Às vezes a gente ouve, mas não escuta, né? Mas eu escutei absolutamente todas as palavras, prestei atenção ao máximo, tudo que foi feito, foi falado. Eu entendo assim, uma das coisas mais importantes da vida é a gente aproveitar o momento.
vamos dizer assim, um andar desse entre a tecnologia e a presença, talvez uma das coisas que talvez sejam mais importantes que a gente pode fazer para nós mesmos é a gente aprender a viver o momento. Isso para mim é uma coisa assim fundamental na vida. Eu sou até chato com relação a isso também. Eu sou chato com relação a vários assuntos, mas com relação a esse em específico também. Se a gente está aqui, vamos viver esse momento. Por que a gente às vezes está aqui, faz um comentário e vai embora? O que é que está acontecendo de tão importante no Sebrae aí que a gente não pode ter esse momento de reunir todos aqui? Quantas vezes vocês tiveram nesse ano de 2019 um momento desse? De reunir todo mundo no auditório, com os diretores para conversar. Então assim, às vezes essa dinâmica da vida, elas nos impõem umas coisas que eu sinceramente acredito que não são saudáveis. Eu tento muito separar o que é normal do que é saudável. Várias coisas a gente entende que são normais. Por que são normais? Porque viraram rotineiras. Isso não significa que sejam saudáveis. Então talvez o primeiro desafio da gente seja estar presente. Primeiro desafio. Se aqui é o momento, se nós estamos aqui agora, beleza. Se a gente tem uma necessidade de se conectar com algo aí fora, a gente se conecta. Tudo bem. Mas vamos saber priorizar as coisas na vida. Fernando Pessoa, ele tem uma parte de uns trechos que ele fala muita coisa bonita. Ele fala assim: para ser grande, ser inteiro, põe quanto és no mínimo que fazes. Então, tudo que a gente fizer na vida, vamos tentar colocar tudo da gente. E isso começa por viver o momento que a gente está presente. Se está aqui, estamos aqui. Vamos estar aqui presentes de corpo, alma e pensamentos. Não é à toa que existe aqui o famoso gesto que significa exatamente a presença total. Significa que a pessoa está presente com os meus sentimentos, começa pelo umbigo, porque é o umbigo onde nasce a vida, no cordão umbilical. Então é aqui que estão os nossos sentimentos. Está presente com os nossos sentimentos, com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Queria primeiro fazer essa reflexão, que eu estava tendo aqui um momento de muita alegria de tentar me conectar com cada um de vocês. Tentar escutá-los e tentar ver essa instituição maravilhosa que a gente tem a oportunidade, cada um a seu modo, a sua intensidade, a sua maneira, mas que a gente tem a oportunidade de estar presente, contribuir para ela, tocá-la para que ela toque o nosso público-alvo e sermos tocados por ela. Nós temos essa bênção total. E vendo e tentando ver essa instituição pelo olhar de vocês. São das coisas que eu entendo que sejam também preciosas da gente praticar no mundo hoje. E aí, Jarvis, você brincou aqui, falando um pouco de algumas coisas que eu tinha feito, e eu tive várias bênçãos na vida, a bênção de poder ter estudado e agora concluir esse mestrado nos Estados Unidos, e você, para defender sua tese de mestrado, você tem que criar algumas figuras novas. Eu criei a figura do que eu chamo de líder regenerador. E um dos atributos que no meu estudo eu fiz é exatamente esse ato que eu estava aqui tentando fazer com vocês, que cabe para todos nós, em todas as circunstâncias da vida, principalmente para aqueles que têm um poder decisório, e aí se encaixa aqui dentro de nós quatro também nesse contexto. A gente enxergar a realidade pelos olhos dos nossos outros irmãos e irmãs. Isso é fundamental. Então, que a gente possa, além do desafio de estar presente, eu comecei falando com ele, a gente possa abraçar o desafio de também tentar ver o mundo pelas perspectivas dos nossos irmãos e irmãs. Bom, falado isso, eu aqui foram
foram realmente observações maravilhosas para mim. A Gilene fez aqui contribuições boas, a Kátia, a Luciana, a Flávia. O Pedro deu aqui uma aula sobre as 22 deliberações, mas elas vão ser concretas e vão gerar concretude, que é uma palavra que eu gosto muito de dizer. Não é porque o cidadão que no momento está passando pela cadeira de diretor de administração de finanças do Nacional ou qualquer outra diretoria quer, não. Elas se tornam porque nós todos, o sistema inteiro, efetivamente entende que seja viável. Por isso que a gente fez a construção envolvendo todos os 81 dirigentes do Brasil. Porque se tem alguns erros que a gente pode cometer na vida por ignorância ou por inconsciência, obrigado, Regina, existem alguns erros, assim que ele falhar, esse aqui, eu vou para esse. Só fala com você. Alô, alô. Então, assim que a gente... alguns erros a gente pode até cometer por inconsciência ou incompetência, mas é inadmissível a gente cometer erros conscientes. E o erro do autoritarismo é o erro da prepotência, é o erro da arrogância, e é o erro porque o autoritarismo, a arrogância, a prepotência são primos legítimos da estupidez. Então, a gente não pode aceitar esse erro de achar que pessoas são iluminadas e que vão, ou em Brasília, no gabinete, seja no Sebrae Nacional, em qualquer outra instituição, tá certo? Nos dizer o que nós devemos fazer no sistema como um todo, ou achar que aquela pessoa tem um poder de entender melhor, porque seria um ato de grande, gigantesca estupidez. Então, eu só acredito na construção coletiva. Eu só acredito na maneira da gente caminhar envolvendo todos no processo. Todas as nossas plenárias, e aí o Jarbas faz parte total desse processo, nós vamos fazer uma 8ª no dia 3 de dezembro. Em todas eu falei, o nosso lema é o mais simples do mundo. É o pleno envolvimento para gerar o máximo de engajamento, para gerar o máximo de comprometimento nas pessoas. Porque é assim que eu acredito. Eu só acredito no comprometimento. Aliás, na primeira palavra que eu me dirigi ao corpo técnico do Sebrae, no dia 17 de abril, quando nós fomos eleitos, primeiro eu fiquei aqui feliz por gratidão ter sido falado aqui algumas vezes. Eu acho que a Layara também falou aqui gratidão, mas foi falado também em outras oportunidades. Eu me dirigi ao corpo técnico falando que, e aí vou já chegar na gratidão, que para mim, entre o profissional competente e descompromissado e o comprometido e o que não tivesse tantas habilidades, eu ficava de 1000 a 0 com o comprometido que não desenvolveu ainda muitas habilidades. Mas de 1000 a 0. De 1000 a 0. Porque o cidadão, quando é competente e ele é descompromissado, eu quero bem longe de mim. Mas bem longe de mim. Porque é uma laranja podre que estraga a equipe, tá certo? Se acha muito competente, mas é desleixado, é descompromissado. E o fator mais importante de qualquer equipe chama-se comprometimento. Porque quando o cidadão ou a cidadã é comprometida, ela vai em busca do conhecimento, ele vai em busca do conhecimento. Não tem conversa, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. O cara se desdobra, vai e aprende. Não sabe, vai e aprende. Ué, a gente está aprendendo todo dia. Muitas coisas que nós aprendemos já nem nos serem mais. Então, o comprometimento, para mim, é o fator preponderante. E eu falei também nessa primeira reunião, falei da gratidão por oportunidade e falei do trabalho. Esse valor que a gente tem que ter cada vez mais pelo trabalho. O que motiva, no meu humilde entender, a gente, Leandro, não é a gente ir naquela parte hipotética, a grande maioria da gente, de querer ficar na beira da praia, como tem nas propagandas, eu quero ganhar na Mega Sena para poder ficar de perna para cima na beira da praia. Não é isso que motiva o homem. O meu humilde entender, não é isso que motiva a gente. O que motiva a gente, no meu humilde entender, é a gente
se acordar cedo, poder dedicar o máximo para que as próximas gerações sejam melhores do que as nossas, do que a que a gente está vivendo agora. Eu acredito mesmo que isso está dentro de cada um de nós, mesmo que às vezes a gente, por necessidades que a gente tem que são prementes no dia a dia, a gente não veja isso, meu caro amigo Moisés, com tanta visibilidade. Bom, olha, adorei aqui percepções. Bom, já falei essa questão da tecnologia aqui que a Luciana falou. Aqui a gente teve, eu quero fazer agora aqui uns comentários sem ligá-los determinantemente a alguém, mas eu fiquei feliz pelas percepções e pelo fato. Quantas pessoas aqui já assistiram plenárias que a gente fez no âmbito da DAF? Quantas? Levanta a mão, por gentileza. Olha só, uma das coisas que eu digo, você já deve ter escutado eu falando, mais danosas de uma organização é o que eu chamo de síndrome da informação faltante. Então, quando a gente pega, e aí na primeira reunião que a gente fez, Moisés, o Eduardo, que trabalha lá, segurou o prefeito, assim, olha, tem um recorde de audiência. Eu falei, como assim? Vai ter recorde de audiência? Uma reunião simples que a gente fez, recorde de audiência. Não, porque nunca havia sido transmitido outro, nenhuma reunião de dirigência na história do Central. Então, que fique para vocês, e aqui tem muita gente, tanto jovem há mais tempo, como jovem há menos tempo, e que, para que vocês possam praticar ao longo da vida, democratizem a informação dentro de qualquer organização que vocês estejam à frente ou que tenham qualquer tipo de poder decisório sobre elas. Isso é um princípio básico. Acabar com essa síndrome da informação faltante. Fazer a informação fluir dentro da organização. Fazer com que todos possam ter acesso ao maior número de subsídios possíveis para que possam tomar suas decisões ali também nas áreas que são responsáveis. Isso é fundamental, pessoal. Então, as nossas reuniões são e serão sempre transmitidas para todo o Brasil via Workplace, inclusive as nossas reuniões gerenciais, que eu pedi que cada gerente levasse 2 colaboradores e ele escolhe uma vez, na outra é sorteada. Em todas as reuniões que a gente faz com gerentes, agora também eu vou já pedir para a TI identificar, para a gente transmitir lá para todos os colaboradores da DAF Nacional, para que a gente possa fazer a informação fluir dentro da organização. Muita gente aqui da área de unidade de relacionamento, atendimento, unidade de atendimento e relacionamento se manifestou. Eu queria destacar o que eu brinco agora e o que eu chamo de impactamento. Vamos prestar atenção na ponta da ponta, no meu entender. Ou seja, como é que a nossa ação, ela efetivamente está mudando, transformando a realidade do nosso público-alvo. A nossa missão não se encerra em gerar o atendimento. No meu entender, a nossa missão não se encerra em ir lá, atender, beleza, vai que é tua Tafarel. Não. A gente tem que fazer, e aqui foi mencionado a questão de acompanharmos o desenvolvimento e atuarmos nesse desenvolvimento do nosso cliente. A gente tem a obrigação de fazer isso, porque nós somos remunerados para isso. Então, que a gente pense um pouco mais no impactamento, pessoal. A gente poder tirar todos os benefícios de um sistema como o Sebrae mantendo, resguardando as especificidades de cada região. Isso é fundamental. Por isso que quando você vai criar uma organização mundial, como por exemplo o McDonald's, você cria alguns valores, alguns princípios, para que você possa manter um princípio que chama-se o princípio da não deterioração dos estándares. Que é você fazer com que aquela organização se expanda, aquela organização atue em todas essas interfaces, diferentes regiões, diferentes países, mundo afora, mas ela manter o mesmo padrão. E aí você tem o coração, que são os valores e os princípios vitais. Vital
significa ligado à vida. Se não é vida, a gente já sabe o que é. Por isso que os princípios vitais, eles são e devem ser preservados de modo pleno para as organizações. Eu gostei muito também, o Edgley falou aqui de jogar um balde de água fria ou potencializar o sonho do nosso cliente. Veja só o poder que cada um de vocês, veja só o poder que a gente tem em cada pessoa dessa instituição, Moisés, Jabes, Eliana. O Sebrae, pessoal, é tão único, mas veja o poder. E aqui eu adorei o que ele falou, conforme eu falei já várias outras coisas que eu adorei, que vocês falaram, eu escutei tudo, que é esse nível de consciência que nós temos a obrigação de ter. O quanto uma palavra nossa impacta a realidade e a vida de uma pessoa. Imagina um cara que vem aqui e aí recebe um não e recebe ali o maior desincentivo do mundo com relação a uma determinada ação. Ou o mesmo cara vem e tem uma postura e recebe um tratamento completamente oposto com relação àquele sonho, àquela ideia colocada. Aí por detrás da pessoa que deu aquele desincentivo ou incentivo, tem as nossas vidas. Porque nós também vamos dar ou esse desincentivo ou esse incentivo, não só do ponto de vista técnico, porque nós somos seres humanos. Também vai depender de como está o nosso dia, de como está a nossa relação em casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, se a gente está bem de saúde, se a gente não está. Tudo interligado, né? É tudo interligado, é tudo conectado. O mundo é literalmente assim. Então é maravilhoso a gente ter essa percepção, maravilhoso a gente poder ter esse nível de consciência, para que a gente tenha cada vez mais a responsabilidade nesse atendimento que a gente faz e nesse impactamento que a gente efetivamente faz. Foi mencionado aqui a questão do medo da desburocratização. A gente está com revogaço. Eu entendo que a gente tem, e aí outra reflexão que eu quero deixar com vocês, pessoal. Quando a gente vai discutir qualquer assunto lá na DAF, eu dou uma orientação, e aí a Renata que está aqui presente, é a nossa gerente adjunta da UGP, eu dou sempre assim de orientação, ó, se desprendam das amarras. Porque senão a gente começa a discutir um assunto, alguém levanta a mão e fala, não, tem uma IM XP 412-69/12 que não permite que seja feito. Isso é um ato que eu diria está naquela área do não incentivar, agora deu mais na palavra, desincentivo, para ficar mais bonito da palavra. Nós não podemos fazer isso. Não é que a pessoa esteja ali de má fé, não, ela está querendo nos resguardar. Mas o conceito que eu gosto de aplicar é um que, se vocês avaliarem que seja interessante, Moisés, coloquem aqui. Eu digo sempre duas coisas: vamos pensar em iniciativa, vamos nos desprender de qualquer amarra. E aí depois a gente vai para o cenário mais ideal que a gente acredita que seja. Depois da gente construir o cenário sem qualquer amarra, a gente vai ver qual é a aderência que ele tem com o normativo vigente. Se não houver, aí a gente vai tentar aperfeiçoar o normativo. A gente vai ajustar o normativo. Qualquer normativo pode ser aperfeiçoado, qualquer normativo pode ser atualizado a qualquer momento. Desde o emenda da Constituição, a qualquer momento, que é a mais difícil de todas, como acabamos de ter a emenda da Previdência. Então não existe normativo nenhum no arcabouço jurídico brasileiro mais complexo que uma emenda da Constituição. Daí para baixo, tudo é mais simples. E acabamos de fazer a reforma. Simples não, mas fizemos, podemos fazer. Então, das duas uma, se a gente não conseguir convencer que aquela iniciativa ela é meritória, que vale a pena ser trocado efetivamente o normativo, das duas uma, ou ela não era meritória o suficiente,
não tinha mérito na iniciativa, o que a gente pensou e achou que era ao máximo, na verdade não era, ou nós não fomos competentes, habilidosos o suficiente para poder provarmos e demonstrarmos o quanto aquilo era maravilhoso. Ou as duas. Então, não nos preocupemos com as amarras. Vamos pensar no ideal. E aí depois a gente tenta ajustar as amarras do modo que, obviamente, elas estão colocadas para serem ajustadas. Eu escrevo, às vezes, tão corrido, tão mal que nem eu consigo entender depois. Desde dia 3 de dezembro eu quero convidar a todos para poder se fazer presente virtualmente, pelo menos. Dia 3 de dezembro nós vamos ter a 8ª plenária da DAF, 8ª plenária do ano, aonde isso aqui foi perguntado por vários de vocês sobre os resultados serão apresentados. E serão detalhados, e serão quantificados. Cada unidade do SEBRAE está com a minha orientação de trazer isso de modo palpável, ponto concreto. Menos churumela e mais concretude. Ok? E aí eu também deixo para vocês uma outra coisa que eu aprendi na vida, para avaliação também de vocês, que é prestar muito mais atenção no que as pessoas fazem do que o que as pessoas falam. Se os dois são convergentes, se a pessoa fala e faz, está em sintonia, ótimo, maravilha, perfeito. Caso contrário, optem pelo que a pessoa faz. E esqueçam o que a pessoa fala, porque é absolutamente inconsistente. Bom, sobre o BI aqui que foi falado, a gente está... Quem já ouviu falar do AMAR? Já foi falado aqui. A cultura do AMAR. O AMAR significa o quê? O A de que é? Olha na cola. Ele é a cola, eu. Alegria. Primeiro A de alegria. O M de meritocracia. O segundo A de austeridade e o R de resultados, pessoal. Para a gente poder espalhar essa cultura dentro do sistema SEBRAE Brasil inteiro. A gente fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com austeridade, com foco em resultados. E quando eu falei aqui do BI, nós temos um outro AMAR que a gente está desenvolvendo, que é o SEBRAE AMAR, que é um grande BI, que nesse caso o AMAR é acompanhamento e monitoramento de ações e resultados. AMAR serve para tudo. É o verbo mais maravilhoso, é o verbo mais maravilhoso que existe na face da Terra. Então, a gente está desenvolvendo esse grande BI, ok? No qual a gente vai ter, e aqui foi falado também na parte do orçamento, a gente vai ter uma integração entre tudo isso com a bênção de Deus, certo? E com a iluminação das áreas de TI. Não, porque a gente não consegue fazer nada sem a TI, pessoal. E você imagina uma instituição que tem 492 sistemas. Vocês estão achando que essa informação é impactante? Pois que bom que vocês estão sentados para escutar a próxima. Eu tenho dito, em alguns casos, o que eu chamo de crime não tipificado. Cadê o pessoal da área do direito aqui? Explica o que é um crime não tipificado. Tipificação de crime é quando tem todos os elementos, né, para você se enquadrar naquela ação. E o crime não tipificado é que, dentro de uma certa conduta, você pode ou não ser indiciado. Muito bem. Então ele não está previsto. Ele não está previsto. Mas eu acredito que seja um crime pelo fato da decisão ter sido tomada sem olhar o resultado, sem austeridade, sem meritocracia. Pode até ter sido a lei, mas o restante não foi. O SEBRAE Nacional gastou nos últimos 10 anos 765 milhões de reais em desenvolvimento e manutenção de sistemas. Aí, se você chegar para mim e perguntar assim: SEBRAE tem o melhor sistema do mundo, Moisés? Longe disso. Não precisa eu falar.
Então, são 765 milhões de reais a rubrica de desenvolvimento e manutenção do sistema em 10 anos, sem corrigir. Eu não vou fazer o cálculo de correção, porque eu vou ficar mais desesperado ainda. Ok? Então, isso é o que eu chamo de crime não tipificado, pessoal. É a falta de razoabilidade, sabe? Na decisão, é a falta de bom senso. E aí, pelo amor de Deus, vou fazer uma analogia com o mundo que existe aí fora, não tem nada a ver com esse aspecto que eu acabei de falar, mas serve para a gente no contexto geral. Os grandes problemas que a gente tem no nosso país como um todo, todos os entes, município, estado, união, todas as organizações, todo o complexo que a gente tem, que exista qualquer tipo de conduta que não seja ideal, o maior problema talvez não seja nem aquele do ato exato de algo que foi não correto do ponto de vista legal, para não usar o outro termo. Mas o problema é o que o cidadão tem que dar um giro para poder fazer uma decisão que é completamente, tem uma outra intenção por detrás, fazer aquilo uma coisa mais justificável, ou mais bonita. Isso causa um problema danoso sem tamanho. E não é justo com a gente, nós ficamos muito para trás, não é justo com os nossos irmãos, principalmente os que estão aí fora, 13,5 milhões, que vivem hoje com até R$145 por mês. 13,5 milhões de irmãos nossos que vivem com até R$145 por mês. A gente tem que pensar nisso. Temos que ser austeros o suficientes. Mas eu já falei demais. Sinceramente, eu queria falar muito mais. Eu gostei aqui da Bárbara, já foi embora? Olha, gostei se você falou aqui da primeira colocação, empreendedora nata, você. Meus parabéns. A gente não precisa empreender, não precisa necessariamente ser um MEI, ser um microempresário ou um pequeno empresário para ficar no nosso público-alvo. A gente pode ser empreendedores dentro das nossas organizações. Nós podemos ser inovadores aqui na nossa área de atuação. Vocês já perguntaram para vocês o que é que o Sebrae faz que não deveria mais fazer? Tentem chegar qualquer dia na noite e dizer o que é que o Sebrae está fazendo que não deveria mais fazer. Aí no outro dia você chega e diz assim, o que é que o Sebrae não faz que deveria fazer? E traga sugestões aqui para os seus diretores. Não esperem que as sugestões venham todas deles. É assim? Ela tem que falar? Então pronto. Isso é bom, Gabriel. Isso é bom. Essa reflexão a gente tem que ter. Eu passei 8 anos no governo. Aí fiquei 4 anos como diretor da Agência de Desenvolvimento do Estado e 4 anos como secretário de Planejamento e Gestão. E lá no meu estado natal, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Administração era uma só. Quando eu assumi, a coisa que eu mais me perguntava, Moisés, é o seguinte, como é que eu vou fazer para não deixar que a área de administração, compras, folha de pagamento, toda a gestão pessoal, triturava a gente, 135 dos servidores, com que isso aqui me sube de uma maneira tal que eu não olhe para a parte do planejamento. Para a gente poder ter um orçamento melhor, para a gente poder ter um PPA melhor, para a gente poder ter todas as atribuições, uma melhor LOA, uma melhor NDO e tudo mais. E esse desafio é nosso aqui no dia a dia. Por isso que vocês, trazendo para os diretores percepções assim, por isso que eu gosto tanto de vir aqui e escutar todo mundo. Porque escutando vocês no livro Pensar, vocês falam coisas que me geram conexões e que vão dando ideias fruto de uma construção coletiva. Então a tendência que eu tenho no Nacional, o Moisés, a Eliana e o Jabes, é de ser triturado pela máquina, pelas demandas do dia a dia. E aí se a gente atua sempre naquele quadrante, ou se a gente atua com mais intensidade naquele quadrante, que é o quadrante do urgente, a gente não está atuando necessariamente no quadrante do que é o mais estratégico. Então, nos ajudem
a pensar um pouco mais na instituição do ponto de vista mais estratégico. Alguém me perguntou aqui quais são os resultados de médio, longo prazo, curto prazo. Vai ser o que a gente conseguir efetivamente construir. No dia 13 a gente vai ter uma conversa dessa, mas as 22 deliberações, elas existem com o objetivo, e desde o início a gente engajou todo mundo, todos os diretores do Brasil são coordenadores, aliás, isso é diferente, todos os coordenadores são diretores dos webs ou das webs, mas exatamente para nos alimentar com conquistas de curto prazo. Na área de TI, tudo que for cada estado F tentando se livrar, ou seja, se salvar, independentemente de um olhar que possa salvar todos nós, não vai ter a minha simpatia. Tudo que for ao encontro de uma lógica da gente se fortalecer o sistema como um todo, vai ter a minha total simpatia e apoio. Porque eu acredito nessa instituição uma, guardando e respeitando as especificidades de cada um, mas eu acredito num Sebrae forte, um Sebrae pujante e um Sebrae absolutamente único. E aí, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: faça um exercício também, dentro desse contexto, e aí uma outra coisa, viu, Javes, que eu menciono lá nos estudos, que é a questão, pessoal, do desapego, da interindependência. Interindependência, não é interdependência, interindependência. Ou seja, nós estarmos presentes, nós contribuirmos uns com os outros, não porque nós somos obrigados a fazer, mas sim porque nós acreditamos que existe um ideal maior, que existe algo mais que está ali nos ligando. Não ter um apego pelas posições, e quando a gente está no rodízio, sabe que quando a gente entra em qualquer coisa, né, Jacques? Quando a gente entrou lá no Sebrae, uma pessoa veio me dar os parabéns no dia 17 de abril, eu falei assim: ó, só tenho uma certeza, é que já vou sair. Pode ser um dia, pode ser 4 anos, mas a gente não pode ter em modo algum um apego pelas posições que a gente optou ao longo da vida. Graças a Deus, a língua portuguesa nos separa o ser e o estar, que a língua inglesa envolve tudo num único verbo, que é o verbo to be. Mas a gente tem que ter um discernimento, pessoal, do que nos pertence, do que é a essência nossa, do que nós somos, e alguém aqui mencionou: eu estou na posição tal. E eu adorei. Porque nós não somos diretores, nós estamos como diretores, nós 4 aqui. E para a gente poder ser isento e a gente poder tomar as decisões, não dá conveniência. A gente tem que ter desapego pelas posições. Porque se a gente não tiver a inteligência e a habilidade e a competência para identificar situações que a gente deva atuar para corrigir, tudo bem, foi um ato de incompetência e inabilidade. Mas se nós identificarmos situações que a gente tem que atuar, se nós identificarmos posições, situações que a gente tem efetivamente que cuidar, porque é melhor para a instituição e é melhor para o público-alvo, e nós não fizermos por uma decisão de conveniência de não fazer, isso é imperdoável. Isso é imperdoável. E é esse compromisso que nós temos que ter, todos nós aqui, de modo coletivo, entre a gente. E, obviamente, para que a gente possa cumprir esse objetivo, que é o objetivo do legado, eu estou falando aqui é de legado, a gente precisa ter não só o apoio, a união e o olhar, todo mundo se ajudando, mas precisamos ter a ação de Deus sempre, acima de tudo, sempre, a iluminação e a bênção de Deus. Que Ele nos ilumine cada vez mais. Muito grato a todos pela atenção. Obrigado, pessoal. Olá, colegas do Sistema Sebrae, tudo bem? Nós estamos aqui em Palmas Tocantins e para nós esses dias de ontem e hoje foram bastante gratificantes, porque nós tivemos a presença do nosso diretor de Administração e Finanças, Eduardo Diogo, aqui conosco, ouvindo, o nosso trabalho, o nosso esforço, conhecendo um pouco mais do Sebrae Tocantins. E para nós que
fazemos o Sebrae no dia a dia, é sempre um prazer, é sempre uma forma da gente adquirir mais conhecimento, tendo o nosso dirigente perto da gente, e foi fantástico. Obrigada, valeu, que o Sebrae continue assim. Esse encontro é o primeiro deles que eu participo, é experiência. Acho que nós estamos numa nova fase de experiência, de entregar experiências aos nossos clientes, sejam eles internos ou externos. Então, vem aí uma nova fase Sebrae versão 2020. É isso que eu espero. Proximidade da direção e da visita da diretoria aqui estimulou mais a equipe a seguir uma linha de pensamento que a gente acredita muito. Então, isso valeu muito a pena a participação aqui.